Pessoal, a videoaula de hoje trata de prescrição do exercício aeróbico e particularmente o controle da intensidade do exercício aeróbico. Então vamos imaginar assim, você está prescrevendo um tipo ou um formato de exercício aeróbico para o seu cliente, então pode ser uma aula de spinning, pode ser uma aula ou uma simples rodada de bike, uma atividade em esteira como caminhada, trote ou corrida, ou uma atividade com remo, ou seja, qualquer tipo de formato de exercício aeróbico você está prescrevendo para o seu cliente. Nesse momento você vai ter que dosar e interpretar quais seriam as cargas de esforço físico mais adequadas para o seu cliente. No que nós vamos tratar hoje em relação às cargas do esforço físico é como você, uma ideia, uma estratégia de como você poderá usar, como você poderá controlar a intensidade do esforço. Ou seja, se eu prescrever para o meu cliente uma atividade em esteira, seja ela caminhada, trote ou uma corrida forte, eu tenho que ter um controle sobre a intensidade desse esforço. Eu preciso saber a que velocidade o meu cliente deverá executar essa caminhada, esse trote ou essa corrida. E para isso eu tenho que interpretar alguns dados fisiológicos para que eu possa saber se essa intensidade a qual eu estou prescrevendo, que corresponde a uma determinada velocidade na esteira, se essa intensidade está ou não adequada aos meus objetivos e à capacidade físico-orgânica do meu cliente. Isso pode ser aplicado na esteira, como eu falei antes, pode ser aplicado em uma aula de bike, pode ser aplicado em qualquer outra atividade aeróbica, ou seja, o controle da intensidade ela é fundamental. Obviamente nós teríamos também que controlar o volume da intensidade. Diante disso, a frequência semanal que o indivíduo vai fazer teria que ser controlado, dosado e prescrito por você. O volume em termos de tempo da sessão do exercício, então, por exemplo, se a pessoa está caminhando na esteira, ou trotando, ou correndo, quanto tempo? 15, 20, 30 minutos, 1 hora? Ou seja, a questão do tempo em que a pessoa permanece na esteira fazendo uma atividade aeróbica também é um controle de carga. Entretanto, a aula de hoje ela vai se ater à forma que nós podemos usar para interpretar a intensidade do exercício e não o volume. O volume nós iremos discutir em outras videoaulas e em algumas videoanálises de artigos também, para interpretar quais seriam os volumes mais adequados de treinamento para o meu cliente. Entretanto, hoje, a estratégia que eu vou mostrar para vocês é uma estratégia de como controlar a intensidade via frequência cardíaca. Existem várias formas de se controlar a intensidade numa atividade aeróbica, porém, uma das mais simples que nós podemos usar é o uso da frequência cardíaca para nos mostrar se a intensidade está ou não adequada de treinamento do meu cliente. Por que a frequência cardíaca passa a ser uma das mais simples? Porque se eu usar instrumentos para medir a frequência cardíaca do meu cliente, eu simplesmente vou necessitar de um cardiofrequencímetro, que nós vamos mostrar em outras videoaulas para vocês. Ou seja, com uma cinta e um relógio que dá instantaneamente o valor da frequência cardíaca, é extremamente preciso e extremamente simples também fazer um controle dessa intensidade e a medida da frequência cardíaca. Mas vamos partir do pressuposto que você não tem um cardiofrequencímetro. A palpação da artéria carótida também é uma forma de determinar qual a frequência cardíaca que a pessoa se encontra. Então eu posso fazer uma medida de carótida ou uma medida de artéria radial e com isso verificar qual a frequência cardíaca da pessoa e saber se aquela frequência cardíaca está ou não no patamar que eu julgo adequado para o treinamento. Só que independente se você vai medir a frequência cardíaca com o instrumento cardiofrequencímetro ou você vai medir a frequência cardíaca com palpação de artérias, você precisa saber se a frequência cardíaca apontada nessa medida está ou não está dentro do padrão de intensidade que você imagina e você prescreveu como o adequado para o seu cliente. Então, independentemente do instrumento para registro da frequência cardíaca, palpação ou cardiofrequencímetro, necessariamente nós iremos ter que fazer cálculos prévios de zona-alvo de prescrição aeróbica para sabermos quais as frequências cardíacas adequadas para o treinamento do meu cliente. E é isso que nós vamos fazer hoje. Ou seja, qual a frequência cardíaca adequada para o treinamento do seu cliente com os objetivos que ele tem de treinamento. E você aí poderá usar um instrumento de medida mais preciso, no caso o cardiofrequencímetro, para controle dessa frequência cardíaca durante o esforço, durante o treinamento, ou a palpação de carótida. Então, os cálculos prévios que eu vou mostrar agora para vocês, eu vou realizar aqui no quadro, vai ser filmado aqui no quadro, a construção de uma zona-alvo de prescrição aeróbica. E eu vou detalhando alguns aspectos da construção dessa zona-alvo
desse gráfico de zona-alvo para que você vá entendendo melhor todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento dos cálculos e como esses cálculos chegarão na resposta de qual a intensidade adequada e qual a frequência cardíaca adequada do seu cliente. Então vamos iniciar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer um gráfico onde eu vou ter um eixo vertical, vou tentar fazer um pouco mais retilíneo isso, não sou muito bom nisso, mas de qualquer forma, aqui nós temos um eixo vertical e nós vamos colocar também um eixo horizontal, um eixo X aqui. Então nós temos aqui um sistema cartesiano montado, onde nós temos dois eixos, um vertical e horizontal. No vertical, nós vamos raciocinar com a colocação da frequência cardíaca, dados correspondentes à frequência cardíaca. E no eixo horizontal, nós poderíamos raciocinar com dados correspondentes ao tempo de exercitação. Ou seja, 15, 20, 30 minutos colocaríamos nesse tempo, é o tempo que o nosso cliente vai se exercitar. E aqui nós colocaríamos a frequência cardíaca a qual ele deve se encontrar ao longo do tempo de exercitação. Então o que acontece? Aqui na frequência cardíaca é onde nós vamos envolver os cálculos para determinar os valores adequados de trabalho. A primeira coisa que vai envolver os cálculos, para a gente começar a interpretar aqui a zona-alvo, é nós sabermos quais são os limites de frequência cardíaca que o meu cliente pode treinar. Ou seja, o que eu estou falando nesse momento? O limite máximo, ou seja, qual é o patamar máximo de frequência cardíaca que o meu cliente pode treinar, vai ser o meu limite de prescrição de zona-alvo. Porque, obviamente, eu não posso fazer uma prescrição de esforço físico acima do limite máximo de frequência cardíaca dele. Então, o primeiro pressuposto que eu preciso ter estimado ou determinado é qual o valor da frequência cardíaca máxima desse indivíduo, que vai ser meu valor máximo. Então, nós vamos colocar aqui uma linha imaginária. Nesta linha imaginária que eu estou colocando agora aqui, nós vamos representar a frequência cardíaca máxima do meu indivíduo. E depois nós vamos ter que determinar qual é esse valor máximo. Então aqui o pico máximo, não há como eu passar desse ponto aqui que é o máximo da frequência cardíaca. E o outro patamar que eu preciso estabelecer agora é o valor mínimo, ou seja, vamos representar aqui com uma outra linha. Eu vou colocar aqui uma outra linha. Essa outra linha vai representar o valor mínimo da frequência cardíaca. Então eu tenho um patamar máximo, um patamar mínimo. Então nós acabamos de estabelecer aqui uma área entre um valor mínimo e um valor máximo, onde a frequência cardíaca tem uma variação, ela tem um delta de variação. Eu ainda não sei quanto que é esse delta de variação, mas é entre o limite menor e o limite maior, ou seja, o valor mínimo e o valor máximo, que obviamente a frequência cardíaca ela vai flutuar. Bom, então eu preciso agora, a partir desse momento, estabelecer quais os valores, tanto de frequência cardíaca máxima, quanto de frequência cardíaca mínima, para poder dar desenvolvimento aos cálculos. O estabelecimento da frequência cardíaca máxima eu posso fazer em forma de estimativa, via equações preditivas da frequência cardíaca máxima, ou determinar a frequência cardíaca máxima, de uma forma mais precisa. Como que é feita a determinação da frequência cardíaca máxima? Normalmente em testes ergométricos em esteira, porque testes ergométricos feitos em circoergômetros já foram detectados que os valores encontrados da frequência cardíaca são 5 a 10% menores dos valores de frequência cardíaca máxima encontradas em esteira rolante. E isso normalmente está em função da fadiga periférica muscular, que o indivíduo acaba fadigando com maior intensidade a musculatura periférica, não propiciando a ele a um valor mais elevado da capacidade cardiovascular. Então o ideal é fazer algum teste ergométrico, com um protocolo de rampa ou não, mas que eu leve o meu indivíduo a um esforço máximo na esteira. E com isso, o valor encontrado no final da frequência cardíaca num teste de rampa ou não, que o teste de rampa é o mais adequado, é visto atualmente como o mais adequado para teste de esforço máximo, mas que obtenha o valor, o limite máximo. Isso, obviamente, com muitos clientes nós não podemos fazer, né? O médico não poderá fazer, porque nós podemos ter clientes com uma idade avançada, que o teste mais adequado de esforço cardiovascular seria submáximo e não máximo. Nós podemos ter clientes com algum tipo de patologia cardíaca, que obviamente testes máximos de esforço aeróbico máximo não são os adequados, teríamos que fazer testes submáximos. Então nós restringiríamos esses testes máximos em esteira rolante a um pequeno público ou um público menor, onde nós poderíamos aplicar com total segurança, nós ou o médico, um teste que pudesse levá-los a um esforço máximo e aí sim determinar a frequência cardíaca máxima.
Então isso se torna um fator limitante dentro do trabalho ou dentro da nossa atuação profissional. Então o que nós normalmente fizemos? Nós usamos equações que predizem a frequência cardíaca máxima dos indivíduos. Agora eu vou mostrar aqui para vocês ao lado, que eu já coloquei antecipadamente, alguns valores. Então, equações que são preditivas da frequência cardíaca máxima. A mais conhecida de todas é a de Carvonei, que é a famosa equação 220 menos a idade. A partir do valor do cálculo de 220 menos a idade do indivíduo, o valor obtido, teoricamente, volto a afirmar, teoricamente, porque é uma equação de predição, o valor obtido aqui, teoricamente, passa a ser, ou é, o valor da frequência cardíaca máxima desse indivíduo. Uma outra equação também bastante comum na literatura é a equação do Tanaka, que é um pouco diferente da equação do Carvonei, e alguns trabalhos de pesquisa apontam essa equação do Tanaka como uma das mais precisas, ou um pouco mais precisa que a equação do Carvonei. Na verdade, aqui vale o registro, nós vamos aplicar em vídeo análise de artigos, alguns artigos que discutem particularmente essa equação do Carvonei. A própria origem da equação ela é ainda discutível se ela realmente é uma equação advinda desse trabalho de Carvonei. Alguns estudos mostram que, na verdade, não foi Carvonei quem desenvolveu essa equação, e essa equação foi desenvolvida não num estudo, numa forma laboratorial de trabalhar com dados de frequência cardíaca. Ou seja, uma equação ainda, embora bastante utilizada na literatura, é uma equação ainda bastante questionável. A equação de Tanaka já foi construída para esse fim, embora também apresente limitações. A discussão sobre essas equações nós iremos fazer em vídeo análise de artigos, que vocês poderão procurar, depois verificar quais são os pontos positivos e negativos ou limitadores de cada uma das duas equações. Fato é que, para efeito de cálculo hoje aqui, para demonstrar como nós vamos estimar a frequência cardíaca máxima do indivíduo, eu vou usar a equação de Carvonei por ser a mais conhecida e a de fácil cálculo para nós podermos acessar aqui agora. Então nós vamos usar como exemplo um indivíduo, por exemplo, do sexo masculino e digamos que ele possua 23 anos de idade. Então, se nós usarmos a equação do Carvonei, a frequência cardíaca teórica máxima desse indivíduo, teórica máxima é os 220 menos a sua idade. Isso representa que a frequência cardíaca teórica máxima é igual a 220 menos 23 anos. Isso representa que a frequência cardíaca teórica máxima é igual a 197 batimentos por minuto. Ou seja, teoricamente, com todas as limitações da equação e com as suas margens de erro, a frequência cardíaca máxima que esse indivíduo pode obter, pode chegar, é 197 batimentos por minuto. Muito bem, de forma estimada, nós temos o limite superior da frequência cardíaca do indivíduo. Nós vamos colocar esse limite superior então aqui. Aqui nós temos 197 batimentos por minuto de frequência cardíaca máxima. Na verdade, aqui nós temos que representar como frequência cardíaca teórica máxima o valor dos 197 batimentos por minuto, porque não é um valor real, não foi obtido através de testes de esforço máximo em esteira, onde eu conseguiria realmente obter um valor bem real da frequência cardíaca máxima. Mas aqui é uma estimativa e é o que nós vamos trabalhar. Então, em cima dessa estimativa e as margens de erros e limitações das equações, o primeiro ponto que eu chamaria a atenção de você é que esse valor pode não representar verdadeiramente o valor real de frequência cardíaca máxima do seu cliente. Pode representar um valor um pouco mais alto ou pode representar um valor um pouco mais baixo. Então, bom senso na hora da utilização da zona alfa que nós vamos trabalhar aqui é importante, porque nós sabemos que os cálculos que são feitos aqui não são 100% corretos. Existem margens de erro nessas equações e por isso um bom senso na hora de aplicar essas equações é fundamental. Bom, feito isso, nós vamos dar continuidade aos cálculos. Como eu obtive o valor da frequência cardíaca máxima para saber o limite máximo, agora eu preciso saber o limite mínimo da frequência cardíaca. E aqui nós vamos usar a frequência cardíaca de repouso do indivíduo. Essa aqui é mais fácil para você determinar, desde que sejam cumpridos alguns detalhes pré-medida. Ou seja, o seu indivíduo chega para o treinamento, o protocolo ideal é que você coloque-o sentado, relaxado, descansando, sem conversa e apenas mentalizando e procurando relaxar. Durante 5 minutos aproximadamente você vai sugerir e estimular o seu cliente, fique sentado, de uma forma bem relaxada, tranquilo, procurando mentalizar e ficando tranquilo.
e monitorando a sua frequência cardíaca. Então é interessante que esse seu cliente já esteja com a cinta do cardiofrequencímetro e com o relógio do cardiofrequencímetro você controla o valor. Durante esses 5 minutos em que seu indivíduo está relaxado e descansando, se recuperando, você vai monitorar a frequência cardíaca. E o menor valor encontrado da frequência cardíaca nesse time de 5 minutos, você vai considerar a frequência cardíaca de repouso do seu cliente. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que nós obtivemos 60 batimentos por minuto de frequência cardíaca de repouso do meu cliente. Vale aqui o registro que a frequência cardíaca de repouso ela responde ao nível de condicionamento físico do indivíduo. O sistema nervoso autônomo com o sistema simpático e parasimpático modulam a frequência cardíaca muito em função do nível de condicionamento físico. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quanto melhor a condição física aeróbica do seu cliente, a tendência é que a frequência cardíaca de repouso seja cada vez menor. Quanto menor a condição física aeróbica do seu cliente, ou quanto pior for esta condição física aeróbica, a tendência é que a frequência cardíaca de repouso se torne cada vez maior, porque isso é modulado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, particularmente sob o nódulo sinoatrial no miocárdio. Isso vai modificar a resposta de frequência do batimento cardíaco no espaço temporal que a gente mede de 1 minuto. Então é bom nós interpretarmos que esse valor de frequência cardíaca de repouso ele está representando um nível de condicionamento físico. Então toda vez que nós utilizamos no cálculo a frequência cardíaca de repouso para dar continuidade aos cálculos da zona-alvo, nós estamos fazendo uma correção da frequência cardíaca ou da zona-alvo em função do nível fisiológico. Ou seja, quanto melhor condicionado aerobicamente, menor, quanto pior condicionado aerobicamente, maior o valor da frequência cardíaca de repouso. Então isso é uma variável biológica que entra nos cálculos de zona-alvo. Por isso é importante o valor desta variável dentro dos cálculos, porque ela corrige a zona-alvo em função do condicionamento físico aeróbico do indivíduo. Então é importante tomar bastante calma na hora de coletar esses dados aqui e que eles sejam realmente precisos e fidedignos. Se for impossível você usar essa estratégia de 5 minutos antes do treino, você pode solicitar ao seu cliente que faça isso em casa, no domingo, ao despertar de manhã, quando a frequência cardíaca, a princípio, deve estar bem relaxada, bem tranquilo, um valor baixo, pedir que ele monitore essa frequência pela manhã e traga para você o valor da frequência cardíaca. Mas isso numa manhã onde ele desperta, tranquilo e relaxado. No caso de um domingo, assim, sem trabalho, seria o ideal. E com isso nós temos então o valor máximo e o valor mínimo da frequência cardíaca. Agora, pessoal, nós conseguimos estabelecer o delta. O que significa o delta? O delta é a margem aonde nós podemos trabalhar a frequência cardíaca. Ou seja, nós que trabalhamos na área do fitness e vamos fazer uma prescrição aeróbica, nós só conseguimos trabalhar evoluções da frequência cardíaca entre o valor mínimo e o valor máximo. Então isso nós vamos chamar de frequência cardíaca de trabalho. Então, frequência cardíaca de trabalho, ou seja, as margens aonde eu posso trabalhar a frequência cardíaca. Então, vamos fazer um cálculo bem rápido. Nós temos aqui 197 de frequência cardíaca máxima, menos os 60 da frequência cardíaca de repouso, isso é igual a 137. Então, 137 batimentos por minuto é a variação, é o meu delta. Agora, então, eu posso tirar o ponto de interrogação daqui, porque eu já descobri agora qual é o meu delta. Então, vou colocar aqui do ladinho, meu delta, ou seja, a minha variação da frequência cardíaca útil de trabalho, que é a minha frequência cardíaca de trabalho, ela corresponde a 137 batimentos. Ou seja, entre o valor mínimo e o valor máximo, onde eu posso trabalhar efetivamente na prescrição, a frequência cardíaca do meu cliente se encontra entre um valor de 60 e um valor de 197, isso corresponde a uma variação de 137 batimentos, entre o mínimo e o máximo, e essa é a minha zona de conforto onde eu posso trabalhar prescrições de treinamento mais leve e prescrições de treinamento mais pesado. Obviamente eu não teria como trabalhar acima disso e nem abaixo disso, porque são valores mínimos e máximos. Ótimo, uma vez estabelecido o delta, a frequência cardíaca de trabalho de 137, nós temos que passar a estabelecer agora quais as intensidades que nós gostaríamos de trabalhar com o nosso cliente. Então vamos imaginar que nosso cliente já tem um nível de condicionamento físico razoável e nós queremos ampliar esse condicionamento físico aeróbico através de um trabalho de intensidade moderada a elevada. E nós, arbitrariamente, a partir das informações de anamnese e conhecimento do nosso cliente,
nós prescrevemos uma zona-alvo para esse nosso cliente, que no caso aqui que eu vou colocar, digamos, vai equivaler entre 70% a 80% da capacidade máxima dele. Então eu, a partir da anamnese, dos dados coletados, eu estipulo de uma forma arbitrária, mas baseada em dados, que a frequência cardíaca ideal de treinamento desse meu cliente corresponderia ou deve corresponder entre 70% do seu esforço máximo a 80% do seu esforço máximo. Se, por exemplo, o meu cliente, o objetivo fosse emagrecimento, nós traçarmos uma zona lipolítica de melhor consumo de tecido adiposo, de ácidos graxos, de gordura corporal, nós poderíamos prescrever e deveríamos prescrever até uma zona-alvo mais baixa para entrar numa zona lipolítica. Mas isso é assunto de outras videoaulas. Aqui o assunto é apenas o mecanismo do cálculo a ser realizado. Estipulamos então uma zona-alvo, você poderia pensar com uma zona-alvo de percentual diferente, você poderia pensar em 75 a 85. Se o seu cliente é bem condicionado e busca uma performance cardiovascular maior, você poderia pensar em 80 a 90% da frequência cardíaca máxima. Então, os percentuais é você que vai estipular perante os seus objetivos de treino e os dados previamente obtidos do seu cliente. No caso aqui, 70 a 80%. O próximo passo aqui é nós nos questionarmos qual o valor da frequência cardíaca, ou seja, qual o valor da frequência cardíaca que vai corresponder a esses percentuais aqui de trabalho, que eu vou trabalhar dentro desses parâmetros aqui. Então a primeira coisa para eu estabelecer quanto a 80% que eu vou trabalhar, eu vou ter que fazer um cálculo percentílico em cima da minha frequência cardíaca de trabalho, que é essa frequência cardíaca que eu tenho aqui, minha frequência cardíaca de trabalho. Então eu vou fazer o cálculo aqui ao lado, para que vocês possam perceber. Então, a frequência cardíaca de trabalho ela é igual a 137 batimentos por minuto. E eu quero estabelecer agora um percentual de 80% para o cálculo. Então, o que eu vou fazer? Faria aqui uma regra de 3. 137 batimentos é igual a 100% da variação da frequência cardíaca, ou seja, entre o mínimo e o máximo, a minha frequência cardíaca entre mínimo e máximo, ela pode variar 137 batimentos, e isso equivale a 100% de variação, porque isso é o meu delta, a minha variação. E eu quero agora um cálculo então de 80% desse valor. Ou seja, eu vou fazer uma regra de 3 para identificar quanto que seria 80% desse valor. Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Vezes 80 dividido por 100. Então, o valor que eu encontrei aqui é 109,6. Isso equivale aos 80% colocado nesse cálculo, onde eu trabalhei com a frequência cardíaca de trabalho. Muito bem. Para encontrar a frequência cardíaca de trabalho, a variação do delta, eu tirei os valores de repouso do meu cliente. Ou seja, eu retirei os valores de repouso dele do cálculo, fiquei só com a variação da frequência cardíaca, calculei o percentual em cima da variação de 80% e encontrei 109,6. Esse valor já é o valor adequado de 80%? Não, ele ainda não é o valor adequado. Eu calculei o percentual em cima da variação do meu delta, das possibilidades de variação da minha frequência cardíaca. E para isso, obviamente, eu retirei a frequência cardíaca de repouso do cálculo. Mas quando o meu cliente vai treinar, o que nós temos que ter em mente é que ele vai treinar com a de repouso mais a frequência cardíaca de treino. Ou seja, ele vai estar com uma frequência cardíaca de repouso e eu vou acrescentar uma frequência cardíaca de treino. Para efeito de cálculo foi retirado esse valor, mas para efeito de treinamento agora, foi feito o cálculo, eu devo acrescentar o valor da frequência cardíaca de repouso. Ou seja, eu vou pegar os 109,6 e somar com a frequência cardíaca de repouso do meu indivíduo. Então, dessa forma, eu vou ter que fazer a soma com os 60 e vou ter 169,6 batimentos por minuto. Esse valor de 109,6 batimentos por minuto passa a ser o valor da frequência cardíaca 80%. Então, é igual a 169,6 batimentos por minuto é a frequência cardíaca a 80% do esforço do meu cliente. Então vamos rever os detalhes do cálculo. Eu trabalhei com o delta, onde a minha frequência cardíaca pode variar de valor máximo a valor mínimo. Para isso eu tive que retirar a frequência cardíaca
de repouso, os valores de repouso dele para poder obter a variação e fiz o cálculo do percentual de 80% em cima da sua variação. Obtive 109,6. Esse valor foi calculado somente em cima da variação. Mas quando o meu cliente vai treinar, eu preciso acrescentar esse percentual ao valor de repouso, ao qual, obviamente, ele vai estar treinando também. Então, eu somei 109,6 a 60, obtivemos aqui 169,6. Esse 169,6 é o que corresponde a 80% da frequência cardíaca. Aqui nós já obtemos o patamar mais elevado da zona alfa. Como que nós iremos fazer agora para obter o valor ou o patamar de 70% para se estabelecer a zona alfa verdadeiramente? Basta realizar os mesmos cálculos, porém com uma pequena modificação. Ao invés de trabalharmos com 80%, obviamente agora vamos trabalhar com 70%. Nós vamos pegar a frequência cardíaca de trabalho, o delta, lembrando que esse aqui é o nosso delta, é a variação entre o mínimo e o máximo. Não vamos trabalhar mais com 80%, e sim vamos trabalhar agora com 70%, que é o valor que eu obtenho. Então, na regra de 3, a única diferença é essa. Eu vou ter que mudar para um valor de 70%. Então, nós vamos apagar agora aqui, para podermos fazer o mesmo registro. Então, como é que nós fazemos? 137 vezes 70 dividido por 100 igual a 95,9. Então, nós temos aqui 95,9 é igual a 70% no efeito de cálculo que nós estamos fazendo. Volto a chamar a atenção, 70% é calculado só com a variação da frequência cardíaca. Mas no treinamento, o meu cliente vai ter o valor de repouso mais a variação de trabalho físico dele. Então, o que eu preciso fazer? 95,9 mais os 60. 60 é o que? É o valor da frequência cardíaca de repouso que nós havíamos obtido do nosso cliente. Então eu somo agora com esse valor, eu vou ter a carga de trabalho cardíaco de repouso mais a carga de trabalho cardíaco de esforço físico. E agora sim eu chego ao patamar de 70%. Então do valor encontrado eu somo 60 e obtenho 155,9. Então nós vamos colocar aqui 155,9 batimentos por minuto. Esse agora é o valor da frequência cardíaca a 70%, que era o valor que nós estávamos procurando. Então eu vou registrar agora aqui. Frequência cardíaca igual a 155,9 batimentos por minuto. Isso equivale a 70% da frequência cardíaca. Então aqui nós estamos estabelecendo os cálculos e chegamos aonde nós precisávamos chegar para concluir o trabalho. Ou seja, quais são os valores da frequência cardíaca, encontramos aqui, que representam determinadas intensidades de trabalho. Então o meu cliente, para treinar entre 70% e 80%, com o controle da frequência cardíaca, a frequência cardíaca durante o treinamento aeróbico, independente do tempo, do volume de treinamento que eu venha trabalhar na sessão, a intensidade que ele deve ter deve ser entre 155 batimentos, ou 156 arredondando, a 170, arredondando aqui em cima também. Então esses são os valores onde a frequência cardíaca durante o treino do meu cliente pode oscilar, descer ou subir, mas se mantendo dentro de um patamar de 70% a 80% do seu máximo. Lembrando as limitações da frequência cardíaca máxima que foram estimadas via equação, e lembrando também que a frequência cardíaca de repouso, para ser obtido um valor bem real, tem que se tomar vários procedimentos para que o indivíduo relaxe e realmente consiga ter o menor valor da frequência cardíaca, ou seja tomada essa medida num dia em que ele desperte de manhã bem tranquilo.
De qualquer forma, com as limitações do cálculo, nós chegamos aonde necessitávamos em obter os valores da frequência cardíaca. Então, se o indivíduo está numa bicicleta ou está numa esteira caminhando, trotando, o que você vai identificar? Você vai colocar o cardiofrequencímetro e ir ajustando as velocidades da esteira. No momento em que a frequência cardíaca do seu cliente tiver uma certa estabilização entre 155 e 169, aquele valor de velocidade da esteira é o valor que ele deve treinar. Então, digamos que para obter esse valor, o seu cliente deve estar com uma velocidade na esteira de 13,5 km por hora. A 13,5 km por hora, a frequência cardíaca do seu cliente está oscilando sempre entre os patamares prescritos de 70% a 80%. Ótimo e excelente. Você está realizando um trabalho contínuo dentro de uma zona alvo de prescrição aeróbica, onde você tem um objetivo para trabalhar com aquilo e foi feito um cálculo para se estabelecer qual era essa zona alvo. O mesmo procedimento, a mesma forma de cálculo, tudo igual você pode fazer, mudando os percentuais, caso esse seja a sua necessidade, como eu já falei anteriormente. Se é um condicionamento físico mais intenso, poderíamos trabalhar com 80 a 90%, 75% a 85%, ou uma margem mais restrita de zona-alvo, por exemplo, 75% a 80%, uma variação apenas de 5% na frequência cardíaca. Aqui nós trabalhamos com uma variação de 10% na zona-alvo, mas você pode trabalhar com uma variação menor ou até mesmo uma variação maior. E a velocidade da esteira, na verdade, ela vai vir derivada dessa intensidade de frequência cardíaca. Nós não vamos prescrever a velocidade na esteira, ela será determinada a partir dos valores de frequência cardíaca da zona-alvo. Espero que vocês tenham entendido os cálculos e tenham compreendido as bases, tanto biológicas, que estão envolvidas no cálculo, no caso o valor de frequência cardíaca de repouso, quanto as questões matemáticas, que farão parte até de assuntos de vídeo análise de artigo. De qualquer forma, aqui foi feito o cálculo da zona-alvo e ele deve ser feito toda vez que você usar a frequência cardíaca para controle da intensidade de esforço do seu cliente dentro de uma sessão de treinamento. Um grande abraço, até a próxima videoaula.